Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do alto, da parte de Deus, ataviada, enfeitada, como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novos todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, Tu és o grande Deus, poderoso, maravilhoso, Deus eterno. E nós, ó Pai, somos falhos, pecadores, pequenos e miseráveis. Se o Senhor, meu Deus, não agir em nossos corações, em nossas vidas, nós continuaremos amando este mundo e sendo condenados com este mundo. Mas se o Teu Espírito, ó Deus, agir em nosso coração, despertar os nossos olhos espirituais, falar conosco, ó Deus, de uma forma clara e poderosa, nós então, ó Deus, ressuscitaremos dos mortos e seremos salvos por Ti. Ajude-nos nessa noite, para podermos contemplar a Tua glória, entender a Tua palavra e passar a depender somente de Ti. Ó Deus, quantos de nós chegamos até este lugar com o nosso coração cheio de amor pelas coisas deste mundo? Meu Deus, não nos deixe sair deste lugar amando o pecado, amando os prazeres deste mundo, mas, Senhor, haja com graça em cada um de nós, para nós amarmos a Ti e somente a Ti. É isso que eu peço e oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu estarei ministrando sobre o tema: a nossa grande esperança, o novo céu e a nova terra. E eu estarei ministrando a respeito desta passagem de Apocalipse no capítulo 21. Qual é, irmãos, a nossa grande esperança? Qual será que é a grande esperança da nossa vida? A grande expectativa que nós temos em nossa vida? Enquanto muitas pessoas têm colocado a esperança, a sua expectativa, o seu coração nos prazeres deste mundo, nas coisas passageiras deste século, nas imoralidades sexuais, nas bebedices, drogas, na cobiça, nos diversos pecados, nos prazeres da carne, nos desejos dos olhos, na soberba da vida, na fama, dinheiro, bens materiais. Nós, a igreja, o povo de Deus, devemos colocar a nossa esperança
e a nossa grande expectativa na eternidade. Enquanto o mundo está se afundando no abismo da morte, se lambuzando na sujeira do pecado, a igreja verdadeira está buscando a santificação, a limpeza dos seus pecados, a separação das iniquidades deste mundo, a purificação de sua alma. Enquanto o mundo cada vez mais ama o pecado, deseja o pecado, se afunda e se mergulha de coração no pecado, nós, a igreja, nós somos aquela que estamos nos separando do pecado, nos apartando das iniquidades, nos purificando de todo mal, como a noiva se preparando para o grande casamento. Assim é a igreja. E não há nada mais glorioso para nós do que termos uma viva esperança em nosso coração, pois para muitos não há esperança além desta vida, mas para nós que cremos, ainda que morramos, viveremos eternamente com Deus, como Jesus disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O mundo, eles não têm esperança, o ímpio não tem esperança. Qual é a esperança do ímpio? Qual é a esperança das pessoas que não conhecem a Deus? Não há esperança, é apenas viver neste mundo. É por isso que há uma entrega dos corações ao pecado deste mundo. Nesses dias em que o mundo está celebrando a festa da carne, o carnaval, o que é isso? É o homem colocando o seu coração naquilo que ele deseja, que é o pecado. Drogas, bebedice, infidelidade, imoralidades, todo tipo de maldades, brigas, sexualismo, sensualidade. O mundo está se entregando a isso, porque a esperança deles é este mundo. Mas para nós, a igreja, não é este mundo que é a nossa esperança. A nossa esperança é a eternidade, é o novo céu e a nova terra. É isso que nós aguardamos. Nós não queremos mais nos lambuzar com essas coisas que fazem mal, que nos entristece, que cada vez mais destrói a vida do homem. Não é isso que nós queremos. Não queremos ser infiéis, não queremos adulterar, não queremos drogas, não queremos ficar bêbados, não queremos brigar, não queremos essas coisas. Por que não queremos? Porque nós entendemos que não é este mundo o nosso lugar, e sim a eternidade. É por isso que a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no céu. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:32: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Paulo diz: se não há esperança para nós após essa vida, vivamos então conforme a sociedade vive, pois eles colocam a sua esperança somente nessa vida. O que Paulo estava falando para a igreja em Corinto? Olha lá, se não há ressurreição, se não há uma esperança para nós após a morte, comamos, bebamos, vivamos esse mundo de forma regalada e depois morreremos. Mas se há esperança, ele diz o quê? Tornai-vos à sobriedade. Se há esperança para nós, estejam então atentos, vigilantes, acordem, igreja, porque o mundo não é o nosso lugar, este mundo não é o nosso fim. Ele fala então para a igreja: vocês precisam acordar. É como se ele pegasse no colarinho dos irmãos e falou: acorda, vocês estão dormindo, vocês estão enfeitiçados com este mundo.
Nós precisamos acordar, porque ele diz que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que significa? Se nós começarmos a contemplar o pecado, começarmos a achar tudo normal, embriaguez, droga, infidelidade, prostituição, imoralidades, se nós começarmos a achar isso normal, isso vai corromper o nosso coração. O pecado corrompe o coração do homem, porque Paulo diz que nós somos rápidos, não para o bem, mas para o mal. Então Paulo diz: irmãos, para nós não é assim. Não é viver uma vida regalada, comer, beber e morrer. Para nós há uma esperança. Sejam sóbrios, sejam atentos. Acorda tu que dormes, porque não é este mundo o nosso fim. É a vida eterna, é o novo céus e a nova terra. Paulo ele diz que nós precisamos estar atentos, vigilantes, para vivermos de uma forma justa, santa e não misturada com o pecado. O que é ter esperança? No Antigo Testamento, várias palavras em hebraico são traduzidas como esperança. O que significa? Confiança, expectativa, perspectiva. O principal uso teológico do termo esperança era o da confiança no sobrenatural, especificamente em Jeová, como o Deus de Israel. E essa confiança estava às vezes relacionada à segurança contra inimigos e à libertação no futuro, no dia do Senhor. Porém, de uma forma principal, no Antigo Testamento, a esperança dos israelitas piedosos era uma expectativa e confiança de bênção e provisão de Deus na vida presente. Quando nós olhamos no Antigo Testamento sobre esperança, nós vamos observar que eles tinham esperança, mas muita dessa esperança, dessa expectativa, dessa confiança dos israelitas no Antigo Testamento estava muito relacionado com coisas deste mundo. A conquista da terra de Canaã, a destruição dos muros de Jericó, a caminhada até a terra prometida. Então muitas dessas promessas, dessa expectativa, dessa esperança, era voltada somente para o ambiente terreno, para este mundo. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, o que nós vamos observar? Que essa expectativa, essa esperança, essa confiança, já não era mais para as coisas deste mundo, mas agora era para aquilo que era eterno, porque o Novo Testamento, ele traz luz ao Antigo Testamento. No Antigo, eles ficavam na expectativa da conquista de territórios. No Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela vai nos levar para algo muito maior, para algo muito mais profundo, para algo muito mais precioso. No Novo Testamento, a nossa esperança não é mais terrena, e sim Cristo, como Paulo diz em 1 Timóteo 1:1, Cristo Jesus, nossa esperança. A esperança já não está mais focada em bênçãos deste mundo, mas agora está focada em Deus, como Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21, de sorte que a nossa esperança estejam em Deus. A nossa esperança já não está mais em filosofias, mas agora no Novo Testamento, ela está no Evangelho, como diz Paulo em Colossenses 1:23, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. A nossa esperança já não está mais em sermos bem-sucedidos neste mundo, mas agora na salvação. Romanos 8:24, porque na esperança fomos salvos. A nossa esperança já não está mais em novas revelações, mas na revelação final de Jesus Cristo. Colossenses 1:27, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é mais uma esperança passageira,
mas agora é a esperança da vida eterna. Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Se no Antigo Testamento, a esperança era voltada para este mundo, bênçãos, conquistas, territórios, financeiros, quando nós olhamos para o Novo Testamento, ali a palavra do Senhor vai endireitar aquele entendimento contrário, porque quando eles tinham em mente a terra de Canaã, a terra prometida, não era na realidade neste mundo, mas era uma terra, o autor de Hebreus fala que é uma terra superior a essa, era uma terra que era eterna e não deste mundo. Aquilo que mostrava no Antigo Testamento apontava não para as coisas em si deste mundo, mas para coisas superiores, coisas que são eternas. E no Novo Testamento, a Bíblia, ela vai nos mostrar isso com clareza, que agora a nossa grande esperança não é mais essas coisas. A nossa grande esperança agora é Cristo, é estarmos com Deus, é a vida eterna, é a salvação. E isso agora é a nossa esperança, é a nossa confiança, é a nossa perspectiva, é a nossa expectativa. É essa a expectativa da igreja, não é isso. O que adianta, meu irmão, ganhar dinheiro, comprar coisas, ter coisas, e depois que comprarmos tudo, termos tudo, fazermos tudo? Você lembra daquele homem muito rico? O grande fazendeiro que conseguiu fazer uma colheita tão grande, que ele precisou de destruir o seu pequeno celeiro e fazer o maior. E a Bíblia diz que ele tinha tantas coisas que ele poderia regalar pelo resto da sua vida. O que adiantou para aquele homem? Sendo que naquela noite o Senhor tiraria a vida dele. O que adiantou dinheiro, bens materiais, a expectativa deste mundo? A Bíblia, ela fala para nós algo além deste mundo, algo que é superior a este mundo, a vida eterna. Hoje nós estamos sentados aqui, mas hoje pode ser o nosso último dia. Amanhã podemos não estarmos lá no acampamento. E é isso que é importante nós entendermos. Qual a nossa expectativa do céu? Qual o teu desejo do céu? Muitas vezes nós estamos amando mais o mundo do que Deus. Estamos colocando a nossa expectativa muito mais neste mundo do que na vida eterna. O nosso planejamento está ficando tudo para este mundo, e nós não estamos nos planejando para aquilo que é eterno. Mas a Bíblia, ela é bem clara para nós. Ela vai nos ensinar no Novo Testamento que a nossa esperança não é este mundo, é a vida eterna. E o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. E qual que era o propósito que ele escreveu este livro? Era estimular a fidelidade da igreja a Cristo em meio ao sofrimento. Então o livro de Apocalipse, ele foi escrito com este propósito, que iria estimular os irmãos a permanecerem firmes em Cristo no momento do seu sofrimento, no momento da perseguição. Então era um estímulo à eternidade, às coisas eternas, porque a igreja, ela estava sendo perseguida, ela iria ser perseguida. E se os homens estivessem colocando a sua expectativa neste mundo, eles logo iriam abandonar a Cristo. Mas se a expectativa nossa estiver no céu, podem nos tirar tudo, podem nos fazer tudo conosco, que para nós nada mudará. O nosso coração está no céu, está com a expectativa da glória eterna. E João, ele escreve essa carta com essa finalidade, para que a igreja continue fiel a Cristo, mesmo no sofrimento. E após as perseguições e aflições que a igreja enfrentaria, após o julgamento final de todos os homens, descrito em Apocalipse, João termina o livro com a maior esperança de todas: o novo céu e a nova terra. Então vamos no versículo 1.
Apocalipse 21, 1. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Em Apocalipse, João emprega a expressão nova, como está aqui, novo céu, nova terra, a expressão nova, 9 vezes. E trata-se do grego kainos, que significa algo novo em qualidade. Se fosse algo novo em origem, o termo grego deveria ser neos. Então esse adjetivo, ele transmite o significado de algo que é novo, mas tem a sua origem no antigo. A nova aliança saiu da antiga. O novo mandamento saiu do antigo mandamento. A nova Jerusalém teve a sua origem na velha Jerusalém. O novo homem é uma transformação do velho homem. E o novo céu e a nova terra estão baseados nos antigos. Deus, Ele não destruirá o céu e a terra e os criará do nada novamente. Em vez disso, Ele transformará num processo. Assim como o corpo de Jesus foi transformado na sua ressurreição, do mesmo modo que os corpos do seu povo, da igreja, não serão destruídos, mas serão totalmente transformados e glorificados. Na preparação da nova terra, Pedro diz em 2 Pedro 3,10, ele visualiza uma renovação, uma purificação pelo fogo, para efetuar uma mudança do antigo para o novo. Então quando ele diz, vi novo céu e nova terra, não está falando aqui que Deus vai destruir tudo, acabar com tudo, aniquilar tudo, e começar a fazer tudo de novo do nada. Não. Aqui ele emprega a ideia que Deus vai purificar este mundo através do fogo. Será tudo purificado, tudo passará por um fogo e tudo será purificado, tudo será renovado e haverá essa mudança do antigo para o novo. É a mesma coisa na nossa ressurreição. O nosso corpo não será destruído por completo, mas a Bíblia diz que será o que? Transformado em um corpo glorioso. O corpo nosso hoje, ele permanecerá, mas em um corpo agora glorioso, diferente desse físico, em espécie, mas será um corpo, e um corpo glorioso. E a partir disso também será feito o novo céu e a nova terra. Portanto, eles são qualitativamente diferentes do antigo, no sentido de que retratam a sagrada e perfeita moradia de Deus e do seu povo. Os céus e a terra que hoje existem serão purificados pelo fogo, e todos os efeitos do pecado sobre a presente criação serão completamente removidos. Assim acontecerá o novo céu e a nova terra. Este mundo será totalmente purificado dos seus pecados, totalmente renovado. A frase, quando diz, e o mar já não existia, pode significar algumas coisas. Assim como as configurações antigas do céu e da terra passam, assim também o mar não existirá com as suas atuais configurações. Uma das teorias pode ser essa, quando fala que o mar já não existe. Pode ser que a configuração da forma em que nós vemos o mar hoje já não será a mesma. Mas o termo mar, ele também pode ter uma conotação figurativa, que se refere ao sofrimento que o povo de Deus suportou neste mundo. Pode também significar, de forma figurada, que o mar significa isso. O sofrimento que o povo de Deus suportou neste mundo, já não existirá mais o sofrimento, como depois ele completa, mais para frente. Também na literatura antiga,
O mar era um símbolo de caos e confusão, como diz que a besta emergiu do mar. Lá diz em Apocalipse 13, que a besta emergiu do mar. O que significa? Que ela emerge no momento de confusão, de caos neste mundo. Então pode também significar isso, que já não existirá mais caos, confusão, não existirá mais sofrimento. Essas pode ser, uma das explicações a respeito disso. E o próprio João parece apontar para uma interpretação mais simbólica ao escrever a respeito disso. Então, no novo céu e a nova terra, Deus purificará este mundo de todo o pecado. E provavelmente, o mar aqui significa que já não haverá mais o sofrimento, já não haverá mais caos, não haverá mais confusão, porque tudo se tornará novo. No versículo 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada significa enfeitada, como uma noiva adornada para sua esposa. Adornada também é enfeitada. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse conceito fica bem claro para nós no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, onde é possível com facilidade notar que o céu, ele descerá à terra. Podemos então dizer que a renovação dos céus tem como objetivo de tornar os céus e a terra um só lugar. Então, como será essa nossa expectativa de morar neste lugar? Aqui diz então que a cidade santa, ela descia do céu. O que vai acontecer na eternidade, na Nova Jerusalém? O céu, ele vai se juntar a essa terra, e esse estado futuro será incalculavelmente superior aos dos dias do Jardim do Éden, antes da queda. Antes do pecado, nós sabemos que Deus descia à terra para conversar com Adão na viração do dia. Claro que isso já era maravilhoso naquela época. Imagina, Deus vir para falar com Adão. Mas havia até então uma distância. Porém, no novo céu e na nova terra, Deus não descerá alguns momentos para conversar conosco. Ao contrário, Ele habitará todos os dias, por toda a eternidade, com o seu povo. O céu se unirá à terra na eternidade. Imagina que lugar maravilhoso. Imagina a nossa expectativa de estarmos neste lugar, de nós estarmos para sempre neste lugar, onde já não há mais o pecado, onde tudo foi renovado, foi purificado, onde agora Deus estará conosco, e nós estaremos para sempre na presença dEle, onde já não haverá mais essa separação de céu e terra. Agora o céu e a terra se unem e se transformam em uma única habitação. Versículo 4: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Algumas pessoas têm a ideia de que no novo céu e na nova terra será um paraíso apenas espiritual. Esse tipo de visão vem desde a Idade Média,
onde o paraíso futuro sempre era retratado como um lugar entre as nuvens, onde as pessoas ficarão eternamente flutuando com harpas nas mãos. Não é essa ideia que sempre foi passada para nós, né? As almas, todo mundo branquinho, flutuando com as harpas na mão. Essa ideia vem lá da Idade Média. Porém, os textos bíblicos nos mostram que esse paraíso futuro, entre outros aspectos, também será corporal. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos dos mortos. O que significa? Quando o homem morre, há uma separação do espírito com a carne. No momento em que o homem morre, o espírito volta a Deus que o deu, e a carne, ela é sepultada, e ela começa a entrar em decomposição. Na ressurreição dos mortos, os salvos, o que acontecerá? O corpo que foi todo decomposto, ele agora será novamente recomposto, mas agora em um corpo glorioso, e novamente se unirá ao Espírito. E nós então, com este corpo glorioso, estaremos para sempre no novo céu e na nova terra. O mesmo corpo de Cristo na sua ressurreição será o mesmo corpo nosso na nossa ressurreição. Você lembra do corpo de Cristo? O corpo de Cristo não era apenas espiritual. Ele disse para Tomé: toca para você ver. E Tomé foi lá e tocou, tinha um corpo. Jesus sentou à mesa, Jesus comeu com os discípulos após a ressurreição. Nós, após a ressurreição dos mortos, nós receberemos um corpo glorioso, para vivermos nessa cidade para todo sempre. É algo, irmãos, infinitamente superior a tudo aquilo que nós conhecemos em nossa era presente. Nós somos limitados, tanto no pensamento, no nosso entendimento, na nossa própria vida e visão a respeito de tudo isso. Mas imagina, um local limpo de todo pecado, uma terra limpa de todo pecado, como foi desde a criação, totalmente purificada do pecado. Deus uma vez já purificou com o dilúvio, agora Ele purificará com fogo, e agora será para sempre. Imagina um local assim, sem pecado. Agora imagina um local a qual o céu desce e se une a este local, e nós neste local, com um corpo glorificado, glorioso, a qual nunca mais teremos dor, sofrimento, angústia, a qual nunca mais teremos lembranças daquilo que é mal, a qual nós nunca mais sofreremos, não teremos conta para pagar, não ficaremos doentes, não ficaremos enlutados com aquelas pessoas que nós tanto amamos, mas que um dia partirão, um dia partiu, um dia partirá. Não haverá mais isso, nunca mais. Estaremos para sempre neste lugar. Olha porque que João, ele traz essa expectativa para a igreja. Irmãos, porque neste mundo vai passar. Daqui a alguns anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. Daqui a alguns anos eu farei lá o velório de muitos de vocês, e vocês farão também o meu velório. Daqui a uns anos passaremos. Por que então colocaremos toda a nossa esperança nisso? João então começa a trazer luz aos olhos dos irmãos e irmãs. Olha como será maravilhoso. Olha o sofrimento que nós temos neste mundo, as aflições. A pessoa ela pensa assim: olha, Dani, não, no dia que eu tiver dinheiro, meus problemas vão acabar. Não acabam, meu irmão. É conta para pagar, e quanto mais tem, mais conta tem para pagar, mais imposto tem para pagar, mais problemas tem, porque tem que fazer aquilo outro. Meu irmão, não resolve, tendo muito, tendo pouco, não adianta. As aflições estão para sempre neste mundo, o sofrimento está para sempre neste mundo, este mundo está condenado à destruição. E João mostra isso para os irmãos de uma forma clara, lúcida, trazendo essa visão que Deus deu a ele.
na eternidade, não seremos apenas almas voando de um lado para o outro, nós teremos um corpo glorificado, ressurreto, semelhante ao corpo de Cristo. É isso, irmãos, esse tem que ser o nosso desejo, essa tem que ser a nossa busca. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nada dessas coisas deste mundo, porque não haverá mais a presença do pecado, nem em nós, que teremos um corpo glorificado, nem na cidade celestial, que será purificada para sempre. Tudo será novo, tudo se tornará uma nova criação. É isso que Deus mostra para a tua igreja, a beleza da eternidade, a beleza do que será a cidade celestial, a beleza do novo céu e da nova terra, em contraste com como será o inferno, o lago de fogo. Em contraste que aqueles que não crerem, a Bíblia fala que todos ressuscitarão, os salvos com um corpo glorioso para morar na cidade celestial, mas o que não creu, o ímpio, ele também ressuscitará com o seu corpo, mas não terá um corpo glorificado, e com o seu corpo, ele será lançado em um lago de fogo e enxofre, juntamente com os demônios, juntamente com Satanás, eternamente. Nós, a igreja, devemos colocar os nossos olhos na eternidade. No versículo 6, disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus, tudo já está feito. Jesus disse em João 14 que Ele ia nos preparar morada, para Ele mesmo nos receber no céu. E tudo isso não acontecerá por nossas boas obras ou méritos, mas pela graça de Deus, pela obra perfeita de Cristo. Tudo está feito, significa que não temos mais nada para acrescentar à cruz de Cristo. Ele é tudo o que precisamos, Ele é tudo o que nós temos. É como se Ele dissesse: tudo já está pronto. Mantenham a esperança acesa, em breve vocês chegarão em sua casa permanente, em breve acabará a peregrinação, eu estou aguardando vocês. Tudo já está pronto, tudo já está feito, o Senhor Jesus já fez tudo por nós. Por isso que Ele diz que é por graça, de graça, que Ele nos salvaria, apenas por fé que nós seríamos salvos. Todos aqueles que irem até Jesus com fé serão supridos eternamente de todas as suas necessidades, como Ele diz: a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É uma oferta a todos os que desejarem, e de forma gratuita receberão a vida eterna. Todos aqueles que têm fome e sede de justiça receberão a vida eterna. Ainda dá tempo para você, pecador, ainda dá tempo para nós nos arrependermos, ainda dá tempo para nós irmos até o Senhor, porque ainda nós estamos caminhando, o nosso coração ainda está batendo, o nosso pulmão ainda está respirando. Ainda dá tempo para nós, pecadores, nos arrependermos e colocarmos a nossa fé em Cristo. Venham até Ele, desejem Ele, porque Ele diz que todo aquele que ir a Ele, Ele o receberá. Aqueles que desejarem, aqueles que desejam a santidade, aqueles que desejam a eternidade, aqueles que desejam serem supridos eternamente, vão a Cristo e Ele os receberá. Ele dará para nós de graça, não de uma água passageira, não de coisas que terminam, mas de algo que é eterno. Em breve todos nós partiremos deste mundo, e a pergunta que nós devemos fazer: será que eu sou salvo?
Será que a minha expectativa é este lugar? Será que o desejo nosso, do meu coração, é a cidade celestial? Ou será que nós ainda estamos cheios pelas coisas deste mundo? Almejamos cada vez mais o mundo. Então ele termina dizendo no versículo 7: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. O vencedor. João diz que até chegar esse dia não será fácil ao vencedor. Ele mostra para nós que nós teremos que lutar. Ninguém vence de braços cruzados. Ninguém vence dormindo. Quando ele diz ao vencedor, remete a uma luta, a um conflito que nós teremos neste mundo, mostrando que não será fácil. Que enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos que lutar, e não nos entregar ao pecado, mas lutar contra o pecado. No Novo Testamento, a esperança, ela está associada à tribulação e à perseverança. É certo que a aflição virá sobre o fiel. Olha o que Paulo diz em Romanos 5:2: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Paulo quer nos mostrar que não será fácil manter a nossa esperança na eternidade. Diante das propostas deste mundo, seremos tentados por Satanás. O mundo ofertará a cobiça dos olhos e o desejo da carne. O nosso coração talvez será o maior de todos os inimigos, porque ele é rápido para o pecado. Mas a esperança será essencial, porque não estamos vendo agora a cidade celestial, e longa será a nossa jornada até chegarmos ao fim de nossas vidas. Logo, o vencedor herdará essas coisas. Paulo, ele associa a esperança à tribulação. Ele associa a tribulação a uma perseverança, que após isso, então, receberemos a esperança. Então a esperança, ela envolve o quê? Nós lutarmos, nós colocarmos a nossa expectativa de tal forma no céu, que nós estaremos dispostos a lutar neste mundo contra o pecado, contra o mal, mantendo a nossa perseverança em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vai ser necessário nós lutarmos, buscarmos de coração, nos entregarmos ao Senhor, nos santificarmos. Vai ser necessário, mas a esperança, ela não pode morrer em nosso coração. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, permanecem o amor, a fé e a esperança. Não podemos deixar morrer a esperança do nosso coração. E por que morre a esperança no coração de muitos? Porque nós não vemos neste momento o novo céu e a nova terra. Nós não estamos vendo com os nossos olhos. Isso é uma fé, nós não estamos vendo. Ninguém está vendo a cidade celestial, ninguém está vendo a terra se unindo ao céu, ninguém está vendo este lugar. É por isso que nós devemos manter viva a nossa esperança, para quando chegar o dia, estarmos prontos para entrar e morar neste lugar. A conclusão, irmãos, vemos que a esperança no Antigo Testamento era mais voltada na expectativa do povo, com relação às bênçãos e à provisão desta vida presente. Já no Novo Testamento, a esperança é muito mais profunda, e que apesar de nós podermos ter esperança em promessas dessa vida, a palavra usada é muito mais na perspectiva eterna,
no Antigo Testamento, a perspectiva maior, a esperança maior, era a conquista nesse mundo, terra de Canaã, e assim por diante. No Novo Testamento, a Bíblia, ela vai muito além disso. Fala, o que adianta nós conquistarmos o mundo? O que adianta termos todas as coisas? E daí? Nós não vamos morar aqui. Então a Bíblia, ela vai ampliar isso, mostrando para nós o quê? Que a vida espiritual, que é a eternidade, ela é muito mais importante do que as coisas deste mundo. Apesar de nós podermos ter esperanças de coisas neste mundo, podemos ter uma esperança de sermos curados, esperança de termos um emprego melhor, esperança de coisas, de comprar alguma coisa. Não é pecado nós esperarmos ou confiarmos que Deus também nos abençoe neste mundo. Nós podemos esperar, podemos confiar, podemos orar como nós oramos. Mas qual é o grande problema? É quando nós colocamos o nosso coração somente nisso, ou quando isso ocupa a maior parte do nosso coração. Nas nossas orações nós pedimos, mas observa, quando foi que você pediu para entrar no céu? Quando foi que você pediu para morar na cidade celestial? Está observando como que muitas vezes nossa esperança é tanta neste mundo, que nós nos esquecemos da esperança maior. E essa é a questão. E a Bíblia, no Novo Testamento, ela vai trazer uma visão clara a respeito disso, mostrando para nós mantermos a nossa confiança, não apenas nas coisas deste mundo, mas agora, na vida eterna. A nossa esperança na eternidade, a nossa esperança na ressurreição dos mortos, a nossa esperança em vivermos no novo céu e na nova terra, a nossa esperança de vermos todas essas promessas sendo cumpridas em nossa vida. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na segunda carta de Coríntios 4,18, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, vão acabar, mas as que não se veem são eternas. Jesus, ele diz em João 18,36, o meu reino não é deste mundo. Por isso, irmãos, alegrem-se. Em breve estaremos todos juntos na cidade celestial. Alegre-se. Talvez você não terá aquilo que você tanto desejou neste mundo, mas alegre-se, porque o Senhor falou, tudo está feito, o novo céu e a nova terra está preparado para nós. Alegre-se, porque o Senhor foi à nossa frente, nos preparar morada, para que Ele pudesse então nos receber para a vida eterna. Alegrem-se, irmãos, porque hoje nós temos dor, mas amanhã nunca mais teremos dor. Alegrem-se, irmãos, porque hoje nós passamos por aflições, sofrimentos, dívidas, mas amanhã não haverá mais nada disso. Nós estaremos purificados, limpos de todas essas coisas. Alegrem-se, porque nós podemos hoje dormir chorando, mas um dia nós nos levantaremos alegres e felizes para sempre. Alegrem-se, o tempo está cumprindo, estejam prontos para a morada celestial. Charles Spurgeon disse, as alegrias do céu vão compensar as tristezas da terra. Este mundo é só uma morada temporária, logo passará. Vai compensar. Permaneçam firmes, não se entregam ao pecado, permaneçam com os olhos firmes no Senhor, como Jonathan Edwards orou a Deus e falou, Senhor, grave a tua eternidade nos meus olhos. Que você também possa pedir ao Senhor, Senhor, grave a tua eternidade, o novo céu e a nova terra nos meus olhos. E não nos deixe, ó Deus, cair em tentação. Não nos deixe, ó Deus, nos entregarmos a este mundo,
porque logo este mundo passará. Mas nos atentemos à eternidade. Vamos orar neste momento, irmãos.